Você sabe, nós estamos numa série no livro de Jonas. O tema da série é como está projetado aí o Evangelho segundo Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E hoje nós lidaremos com todo o capítulo 4. E o título da mensagem é: Você vai ser como Deus ou como Jonas? E eu peço que você abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, nós leremos do verso 1 ao verso 11. Você vai ser como Deus ou você vai ser como Jonas? Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua ira? Então, Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então, pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, eis o teu povo e eis a tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor nos dê compreensão desse texto. No nome de Jesus. Amém. Compaixão. Palavra que significa ter um sentimento de piedade com o sofrimento alheio. É sentir pena mesmo. E é ser despertado com a vontade de ajudar, de confortar o sofredor, o abatido. Compaixão é o que Deus teve por Nínive, que Ele teve por Jonas e que Ele tem por pecadores como nós. Foi com a compaixão que Deus confrontou o seu profeta Fujão. E é para a compaixão que Deus também nos chamará hoje. Na pregação de hoje, nós aprenderemos que Deus é rico em compaixão e se mostra paciente com pecadores. Também veremos como essa verdade, a verdade de quem Deus é, pode tratar o nosso coração do orgulho, da amargura, da ira e da falta de perdão e misericórdia. Eu vou repetir mais uma vez. Na pregação de hoje, nós aprenderemos que Deus é rico em compaixão e paciente com pecadores. Também veremos como a verdade de quem Deus é pode tratar o nosso coração da ira, da amargura, do orgulho, da falta de perdão e misericórdia. Esse é o resumo daquilo que vamos
ver. Mas você sabe, nós não chegamos aqui sem um contexto maior, não é? Nós acompanhamos o profeta Jonas numa jornada cheia de reviravoltas e eventos extraordinários, não foi? Você ainda se lembra? Nós vimos Jonas ouvir a palavra de Deus, desobedecer e fugir. Nós vimos Jonas no barco. Nós vimos ele ser lançado no mar. Estávamos com ele na barriga do grande peixe. Lembra disso, crianças? Nós vimos Jonas no ventre do Sheol, na barriga do monstro marinho. Vimos ele ser vomitado na terra. Você lembra que o cheiro era forte? E que o aspecto dele não era lá dos melhores? Nós vimos como Jonas recebeu uma segunda chance. Vimos que ele foi pregar em Nínive. Vimos que Deus trabalhou e produziu o maior avivamento da história. Observamos com muita atenção que Jonas pregou um sermão de uma frase só. Que os ninivitas se converteram. E Deus desviou a sua ira e agiu com misericórdia. Jonas não queria participar da bênção para a Síria, mas Jonas é como Midas, o famoso rei da mitologia grega. Vocês conhecem esse rei, crianças? Midas é famoso porque tudo que Midas tocava virava ouro. E não seja tão ganancioso pensando que você vai ficar rico com isso, porque Midas não podia abraçar nem o papai nem a mamãe. Porque se ele abraçasse, virava ouro. E Jonas é como Midas, no sentido de que todo mundo que Jonas pregava se convertia. Ele não queria, mas instintivamente, involuntariamente, Jonas pregava e o povo se convertia. Nós vimos também, durante esse livro, o alívio e a alegria do povo de Nínive. Todos começaram a pular de alegria com uma única exceção. Quem? Jonas. Quando aquele povo se arrepende e se converte, Jonas tem os seus piores pesadelos concretizados. Ele está revoltado e irado. E foi nesse ponto que nós deixamos ele na semana passada. É daqui que nós vamos retornar para ver o que vai acontecer com Jonas. E a pergunta é, você está preparado? Estamos no palco central e montado da cena final do livro para o encontro de Jonas com o Senhor. E para a pregação de hoje, eu desfiz a magia dos 3 pontos. A pregação de hoje tem 4 pontos. O primeiro, com raiva de quem Deus é. O segundo, Deus é muito paciente. O terceiro, Deus tem maneiras criativas de nos humilhar. E o quarto, Deus é muito paciente e grande em compaixão, mais uma vez. Vamos ver cada um desses pontos? Começando do primeiro, obviamente, com raiva de quem Deus é. Olhe comigo mais uma vez o verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Soltei. O 1 e uma partezinha do 2. Veja, o livro de Jonas, ele tem o capítulo mais inesperado e menos notado de toda a Bíblia. Na verdade, é aqui que as verdadeiras lições são reveladas. A história ela deveria acabar no capítulo 3 com uma nota de triunfo assim: e Jonas voltou para sua casa pulando de alegria. Mas não foi isso que aconteceu. Logo depois de pregar para a audiência mais difícil da sua vida, Jonas explodiu em fúria. O nosso texto diz que Jonas ficou muito aborrecido. Na tradução da Almeida Corrigida Fiel diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas. São tentativas de captar a profundidade da expressão. O termo em hebraico quer dizer literalmente assim: o que Deus fez não foi agradável aos olhos de Jonas. Esse versículo está em oposição com o que vem antes, ou seja, 3:10, que diz que Deus mudou de ideia e desviou o mal de Nínive. Significa, então, que aos olhos de Jonas, o que Deus fez foi mal e errado.
Ele se esquece da misericórdia que recebeu e ele quer um Deus vingativo e inflexível. Mas Jonas faz mais do que ficar com raiva. Ele também ora, não é? Sua oração é autocentrada, mas é um dos discursos mais fantásticos de toda a Escritura e escancara o coração de Jonas para nós. Contra quem é a ira de Jonas? É contra Deus. Mais especificamente, é contra quem Deus é. Olha de novo o verso 2 e 3. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideias quanto ao mal que anunciaste. Esse texto evoca o que lemos aqui na chamada ao culto, Êxodo 34, 6 e 7, quando Deus revela o seu caráter a Moisés. Mas veja o que está acontecendo. A descrição do caráter de Deus é o que atrai a ira de Jonas. Deus ser Deus deixa Jonas com raiva. Ele está acusando Deus de seus atributos. Você é compassivo. Ele diz: eu sabia que o Senhor era assim, compassivo, que ama perdoar, e foi por isso que eu fugi. Na pregação número 1 dessa série, o ponto 3 do sermão foi o seguinte: por que Jonas fugiu? Aqui, mais do que nunca, nós temos a resposta. Já foi iniciada lá naquele sermão, quando eu disse que Jonas tinha um problema com Deus, mas aqui nós temos a profundidade dela. Por que Jonas fugiu? Porque Deus é bom, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e cheio de perdão. Você daria essa resposta numa prova? Por que Jonas fugiu? Porque Deus é bom. Tem como? Essa era aquela alternativa que você fala: ah não, pelo menos essa aqui eu sei que não é. Você consegue entender a profundidade do que o texto está nos dizendo? Jonas acha que Deus salvou as pessoas erradas. Jonas acha que Deus ama pessoas que ele não ama. E isso é muito problemático para ele. E durante todo o livro, ele vem travando esse duelo com a graça de Deus, e agora essa tensão chega no seu clímax. É como se Jonas estivesse dizendo assim: eu sabia que o Senhor poderia fazer algo assim. É bom que o Senhor seja misericordioso, mas agora o Senhor foi longe demais. Jonas usa Yahvé no texto. Senhor. E é o pacto com Israel que ele tem em mente. Suas palavras escondem o seguinte questionamento: como Deus pode cumprir as suas promessas de preservar Israel e ao mesmo tempo mostrar misericórdia aos inimigos? Como Deus pode ser justo e permitir que a maldade cometida fique impune? Na mente de Jonas há uma contradição entre justiça e amor de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo não fazem sentido para ele. Guarda esse ponto. A gente vai voltar para ele daqui a pouco. Mas o que o texto está fazendo por nós aqui é estabelecer um forte contraste entre Deus e Jonas. Porque quando a ira de Deus acaba, a ira de Jonas começa. E eles são colocados lado a lado. As palavras de Jonas visam rebater as palavras de Deus. O diálogo inteiro do capítulo 4, a mesma quantidade de palavras que Jonas fala no hebraico, é a mesma quantidade de palavras que Deus fala no hebraico. Isso é difícil da gente captar aqui no nosso texto em português, mas no hebraico é a mesma quantidade. Jonas está discutindo com Deus palavra por palavra. O texto está estabelecendo esse contraste. Ele quer bater de frente com Deus. Ele está desafiando a soberania de Deus e o uso que Deus faz dela. Crianças, imagina o que está acontecendo nessa cena. De um lado do ringue, nós temos Jonas, o profeta fujão, desobediente.
do outro lado do ringue, nós temos Deus, o Todo-Poderoso Senhor do Universo. Quem vocês acham que vai ganhar essa luta? Quem vocês acham? Vocês apostariam em quem aqui? Jonas está chamando Deus, crianças, para um confronto. É, um confronto suicida, mas ele está chamando, né? Quem vai ganhar essa luta? Quem é que vai ganhar? A gente vai ver como Deus é muito paciente com esse profeta que chama ele para dentro do ringue. Vamos ler o verso 3, para finalizarmos esse ponto do sermão. Olha só o que a Bíblia diz. Agora, Senhor, é o que Jonas está dizendo, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Augusto Nicodemos parafraseou a continuação dessa oração da seguinte forma. Jonas diz assim: eu não aceito as coisas do jeito que o Senhor faz, e eu não aceito a sua misericórdia. A única solução para a minha vida é morrer. E como eu não vou me suicidar, então faça alguma coisa para que eu morra. Quem dera eu tivesse afundado no mar. O verdadeiro problema de Jonas está lá no mais profundo do seu coração. Ele quer morrer. E ele quer morrer porque mexeram no seu ídolo. Quando Jonas diz assim, sem isso eu não tenho vontade de continuar a viver, fica muito claro para nós. Ele está dizendo que perdeu o que havia substituído por Deus como a sua principal alegria, como a sua principal razão da vida. Jonas está dizendo a Deus, que deveria ser a fonte do real sentido da vida dele. Jonas está dizendo a Deus que ele não tem mais condição de viver. Jonas tinha um ídolo nacional, o amor pela sua pátria, a condição de Israel diante de outras nações, assumiu um grau desproporcional no coração de Jonas. E quando ele vê isso ser ameaçado, ele entra em desespero. É isso que o arrependimento da Síria significa para ele, desespero. Tudo que Jonas acredita ser o melhor é o contrário do que Deus está fazendo. Então ele acha que não há razão para continuar existindo e ele pede a morte. Jonas aponta o dedo na cara de Deus e diz: você só pode perdoar Nínive passando por cima do meu cadáver. Essa é a forma que eu quero. Aplicação número 1. Não fique achando que Jonas é um monstro. Jonas é um ser humano como você. E essa reação nos é familiar. Não são poucas as vezes que nós ficamos irados, achando que a vida, achando que Deus é injusto conosco, que Deus trata melhor outras pessoas do que nós, que Deus realiza o sonho dos outros, mas não os seus. Você já pensou nisso, não já? E muitas vezes, nós reagimos com desespero, achando que a vida não faz sentido, flertando com a morte, flertando com o desejo de morrer, ficando deprimido. Mas isso não ajuda em nada. Isso não soluciona nada. O problema de Jonas e o nosso, nesses casos aqui, não é complexo de inferioridade. E o complexo de superioridade e inferioridade é, no fundo, o mesmo problema. Mas isso é papo para uma outra conversa. O problema dele não é isso. O problema dele também não é falta de amor por si mesmo. O problema de Jonas não é baixa autoestima. Não é por isso que ele está assim. O problema de Jonas é o orgulho. É porque a vida não se equiparou com as expectativas que ele tinha para si mesmo. Isso acontece com a gente. Quando a vida não se equipara às expectativas que você tem para você mesmo. E aí você não gosta da sua imagem.
Você não gosta do jeito que a sua família te trata, que os seus amigos te tratam. Você não gosta das circunstâncias de trabalho, de estudo que vieram à sua vida. Você não gosta, você não quer ver os seus inimigos perdoados por Deus. E aí você se desespera. E aí você se deprecia. E aí você não vê mais sentido na vida. E aí você pode até querer morrer. O mundo não chegou às expectativas que você tinha para si mesmo. Deus não deu o que você tinha expectativa que Ele te desse. E aí você dá piti. Sabe o que é isso? Você faz escândalo. Você dá chilique. Porque você é um orgulhoso como Jonas é. Jonas não é um monstro, não. Jonas é um ser humano como nós. Segunda aplicação. Jonas faz um mau uso da Bíblia. Ele cita as palavras de Deus contra Deus. A leitura dele é seletiva porque ele se esquece da última parte de Êxodo 34, que diz que Deus não deixa o culpado sem castigo. Mas Jonas cria uma imagem simplista de um Deus que ama todo mundo sem julgar o mal. E ele usa a Bíblia para justificar a sua amargura e a sua raiva desproporcional. E a aplicação para nós é cuidado. Porque é possível você usar a Bíblia de forma seletiva para se justificar. Toda vez que você vai para a Escritura para dizer que você está certo, toda vez que você vai para a Escritura para se achar mais justo, mais sábio do que os outros, você está usando a Escritura de modo perverso. Se você se acha melhor que os outros, quando você lê a Bíblia, você está errado. Tem um outro personagem, que nós chamamos de Satanás, que faz um mau uso assim da Bíblia. Que usa a Escritura para que a Escritura coopere com seus propósitos malignos, mas ele faz isso de forma deturpada para tentar Jesus no deserto, em Mateus 4. Você estará lendo e usando a Bíblia corretamente quando a palavra te humilhar, te confrontar, te ensinar e te encorajar com a graça e amor de Deus, apesar das suas falhas. Você só estará lendo a Bíblia corretamente se você fizer isso. Se você estiver com essa postura. Aplicação número 3, última aplicação desse ponto. No capítulo 2, de dentro da barriga do peixe, Jonas orou dizendo assim: aqueles que se apegam a ídolos perdem a misericórdia de Deus. Jonas está certo. E dali ele percebeu a sua necessidade de graça, mas parece que ainda sobrou um resquício de orgulho em seu coração. Porque parece que ele está dizendo assim: os pagãos têm ídolos, mas não eu. E nós temos uma reação parecida. Seria tipo assim: olha, eu sei que eu preciso da misericórdia, mas não como fulano. Eu sei que eu sou um pecador, mas tem gente pior que eu. Talvez você não vá dizer isso com a própria boca porque você tem vergonha. Mas pode ser isso que você pensa. Não, eu sou um pecador, eu sei disso, eu preciso da graça de Deus. Eu sei que eu preciso, ora bolas. Mas eu sou tão ruim como aquele lá? Aí não. Justiça própria. A de Jonas diminuiu um pouco, mas não foi destruída. E é por isso que ele está nesse desastre espiritual aqui. Parece que ele ainda sente que a misericórdia de Deus precisa ser merecida e que os ninivitas não merecem. É por isso que nós aprendemos com Jonas que compreender a graça de Deus e ser transformado por ela envolve uma longa jornada. Não basta só ser engolido por um peixe. Tem que ser tocado no coração. E você só alcança isso quando reconhece que vive totalmente pela graça de um Deus bom. Você precisa reconhecer que vive totalmente pela graça de um Deus bom. Vive
totalmente, não parcialmente, não 90%, totalmente. E a partir daí você começa a adorar a Deus e servir a Deus, não por aquilo que você pode obter, mas por Ele mesmo. Pela alegria de conhecê-lo, pela alegria, prazer de agradá-lo e se tornar parecido com Ele. É isso que a graça de Deus faz em nossos corações. Com raiva de quem Deus é. Esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo, Deus é muito paciente. Olhe de novo os versos 4 e 5 da sua Bíblia. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua ira? Então, Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo ou cabana, pode ser as duas traduções. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Olha só que interessante. Deus é muito paciente. Jonas fica aborrecido e pede para morrer. E o que Deus faz? Deus aconselha ele gentilmente. Sim, Deus já enviou uma tempestade, mas dessa vez Deus está falando ao coração de Jonas. Está certo? Está certo você ficar assim? Mas Jonas está tão irado que ele não enxerga. Então ele sai da cidade e ele faz uma cabaninha ou abrigo. E é nessa hora que você olha para Jonas e pensa: o que se passa na cabeça dessa pessoa? Já olhou para alguém e pensou? O que se passa na cabeça dela? Mas vamos entrar na cabeça de Jonas aqui, porque o raciocínio dele é o seguinte: quem sabe Deus não pensa melhor, percebe que eu estou certo, e faz o que ele deveria ter feito desde o início, ou seja, destrói Nínive. Então o tolo do Jonas pensa que isso é razoável. Ele constrói um barraquinho, ele senta na sombra para ver o que aconteceria com a cidade, e ele faz o que pecadores são especialistas em fazer. O que é? Jonas fica amuado. Você sabe o que é isso? Ficar amuado é ficar carrancudo, desgostoso, mal-humorado. Ou como diria minha mãe na sua sabedoria baiana, é ficar embobozado. Eu não ia usar direto isso aqui, que vocês não iam entender, né? Mas essa é uma imagem muito boa. Ficar amuado é um tipo de chantagem. A pessoa pensa assim: eu não vou falar, eu vou agir estranho, eu não vou participar das coisas com alegria, até você desistir e fazer o que eu quero. Pessoas ao redor do mundo ficam amuadas. E o pensamento do amuado é esse: eu vou ficar no meu canto, até fulano se desculpar e as coisas caminharem como eu quero. O único lugar que isso não acontece é dentro da igreja. Principalmente dentro dessa igreja. Misericórdia, Deus. Óbvio que não, né? Dentro da igreja acontece também. Inclusive essa aqui, que é tudo cheio de pecadores, né? Mas por que as pessoas fazem isso? Por que crentes fazem isso? E a resposta é: porque querem que as coisas sejam do jeito delas. Olha que beleza. E quando a vida, ou quando Deus não cumpre as expectativas que Ele tinha para si mesma, ela fica amuada. Se Jonas fosse seu filho, o que você faria? Fala aí. Essa é a hora, esse é o seu momento. Vocês têm filhos que ficam amuados, não tem? Eu já dei muito trabalho para meus pais. E essa parte do meu corpo aqui já foi muito aquecida também. Pode falar, tá tranquilo. O que você faria se Jonas fosse o seu filho? Eu vou te falar o que eu faria. E eu estou parecido aqui com o Stuart Olliott, porque ele fala algo também bem semelhante.
Se Jonas fosse o meu filho, eu ia ignorá-lo até que ele tivesse fome. E aí, ele teria que vir rastejando, se humilhando, pedindo comida, pedindo perdão para o pai e para a mãe dele. E eu ia ver se eu perdoaria. Era isso que eu faria. É brincadeira, crianças, né? É brincadeira, gente. Eu não faria isso, não. Mas sabe qual é o melhor disso tudo? É que Deus não é como nós. Deus é infinitamente sábio e amoroso. Ele castigou Jonas de modo duro, sim, mas agora ele confronta Jonas com paciência e graça. E a sua disciplina é sempre profunda e sábia. Talvez nenhum profeta do Antigo Testamento seja tão mau como Jonas. Ele só desce, mas Deus continua trabalhando e salvando ele. Deus não deixa com que ele permaneça em paz no caminho do pecado. Deus está sempre enviando coisas para Jonas. Ele via a tempestade, ele via um peixe e agora será uma planta no caminho dele. E a quarta aplicação para nós do sermão é: Deus não é como nós. E essa é a melhor coisa que nós poderíamos ter. Deus escuta mesmo quando somos tolos e irados. Nós não somos assim. Pessoas nos magoam e nós nem queremos ouvi-las. Eu vou ficar ouvindo desaforo, pastor. Deus ouve desaforo. Ele ouviu as queixas de Moisés, de Jeremias, de Jó, seu povo Israel e de Jonas. E ele faz isso porque é tardio em irar-se. Deus aguenta o nosso egoísmo. Por que Jonas está irado? Porque Deus não é como ele. Mas isso não é uma notícia ruim para Jonas. E nem para nós. Isso é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Se Deus é assim, então, por que você ainda mantém distância dele? Se Deus é assim, por que você tem fugido dele? E eu estou falando até para os crentes. Por que você foge da presença dele? Da palavra dele? Da graça dele? Deus quer receber pecadores arrependidos em sua presença. Ele te convida a descansar nos braços dele. Porque Deus não é como nós. Amém? Deus é muito paciente. Esse foi o ponto 2. Ponto 3. Deus tem maneiras criativas de nos humilhar. Esse talvez seja o meu preferido. Deus tem maneiras criativas de nos humilhar. Deus prepara uma planta e um verme para Jonas. Olha só que jeito maravilhoso de humilhar e ensiná-lo sobre compaixão. Veja os versos 6 a 9. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa ira por causa da planta? Jonas respondeu: é razoável que até quero morrer. Jonas se alegra com uma planta que cresce em tempo recorde. Será que ele não percebeu que era Deus que fazia aquilo? A planta cresce num dia, gente. Não, ele não percebeu, porque ele estava cego de raiva. E um fato curioso é que essa é a primeira e única vez no livro todo que Jonas se alegra. É a primeira vez que Jonas aparece feliz. Ele não se alegra com nada, mas aqui o texto diz que Jonas ficou muito feliz. Jonas, pai de planta e feliz da vida. Essa seria o resumo do texto.
A bênção era só dele, trazia conforto. E somos iguaizinhos a ele, você percebeu? Bênção para nós e estamos felizes, bênção para os outros e por vezes nem ficamos tão felizes assim, principalmente se a bênção for aquilo que você sempre quis e pediu a Deus, mas Deus ainda não te deu. Ou eu estou mentindo? Então Deus, que tem maneiras criativas de nos humilhar, lembra disso, tá? Deus, de forma sensacional, criativa, traz um verme que come a planta. Deus traz também um vento e faz o sol bater forte na cabeça dele. Horrível coisa é ser exposto ao vento, sol e à ira de Deus. Agora que Jonas teve o seu conforto retirado, está num calor insuportável e muito provavelmente ainda tem que suportar o barulho das celebrações dos ninivitas. Ou você acha que eles não estavam celebrando? Você lembra? O meteoro está prestes a cair na terra. Você ia morrer. O que você faz quando você vê que você tem uma vida toda pela frente? Você comemora, uai. E Jonas mais uma vez fica furioso e pede para morrer. E o Senhor pergunta se é razoável tudo aquilo. E qual a resposta dele? É justo que eu me ire até a morte. É como se ele dissesse mais ou menos assim. Vê se vocês concordam comigo. O Senhor tirou tudo de mim. Destruiu a minha vida. Me trouxe para essa missão ridícula. Me trouxe uma tempestade, me jogou no fundo do mar, na barriga de um peixe, me fez pregar fedendo a vômito a pessoas que nem merecem, e ainda por cima o Senhor os perdoou. Para completar, e como se não bastasse, o Senhor me deu uma planta e no outro dia o Senhor tirou de mim. Só para ser cruel. Nada dá certo na minha vida. Por que eu ainda estou vivo então? Percebemos que Jonas revela o padrão de uma pessoa que não sabe ser contrariada. E tem gente assim hoje também, não tem? Pessoas que não conseguem lidar com a vida quando as coisas não saem como elas querem, quando a vida se torna difícil, e aí elas se revoltam com ira e com vontade de morrer, de desistir, de abandonar, de chutar o barco. Você é assim? Queridos ouvintes, sejam cristãos ou não, membros dessa igreja ou não, você está percebendo o que Deus está fazendo aqui? Deus faz Jonas chegar ao ponto de perceber que ele é um completo hipócrita. Ele tem compaixão de uma planta, pois serve aos seus interesses, mas ele não tem compaixão de Nínive, e ele fica furioso com Deus. Ele é um egoísta, ele é centrado em si mesmo. E é isso que todos nós odiamos. Todos nós, pecadores, odiamos. Quando Deus torna claro o tipo de pessoas que realmente somos. Quando Deus escancara o nosso coração, expõe a nossa incoerência. E Ele faz isso de diversas formas, porque Deus tem maneiras criativas de nos humilhar. Esse é o ponto do sermão e é também a aplicação. Mas Deus não faz isso para te esmagar. É isso que você precisa compreender. Deus faz isso porque Ele quer te transformar. A mão de Deus pode até te machucar, mas sempre trará a oportunidade de arrependimento e transformação. E é com esse jeito criativo que Deus trabalha com Jonas, é com jeitos criativos que Ele trabalha com a gente também. E agora, o palco para ensinar para Jonas algo que mudaria a vida dele para sempre está formado. Você quer aprender e ter a sua vida mudada para sempre também? Deus tem maneiras criativas de nos humilhar. Esse é o ponto 3.
Agora nós vamos para o ponto 4, o último ponto da pregação de hoje. Deus é muito paciente. Mais uma vez. E grande em compaixão. Olha os versos 10 e o verso 11. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Compaixão. Aqui significa ficar triste por algo ou alguém. A palavra do hebraico significa chorar, a ponto de sentir dor e angústia pelo outro. Jonas teve compaixão da planta, e Deus está dizendo a ele: Jonas, você chora por plantas, mas eu tenho compaixão de pessoas. Jonas, você pode até ser pai de planta, mas eu sou pai de gente. E veja, Deus está aplicando a palavra compaixão a si mesmo, e isso é radical, porque essa é uma linguagem de apego emocional. E como isso é possível? Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, Ele é perfeitamente feliz em si mesmo. Como Ele pode se apegar a nós? Como Deus pode se afeiçoar de pecadores? E a única resposta biblicamente possível é que o Senhor do universo ama apenas e tão somente de forma voluntária. A única resposta possível é que Deus escolhe voluntariamente envolver o seu coração. Isso não chama a sua atenção, não? Essa é a linguagem de Oséias 11:8, para falar do amor de Deus por Israel. Ele diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Olha o que Deus está falando. É o mesmo Deus que formou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está falando: meu coração se comove dentro de mim por vocês. Eu estou te mostrando isso porque eu quero que você entenda que a compaixão de Deus não é algo abstrato. Ela é real, ela é concreta. É também especial o fato de Deus se referir a pecadores violentos como pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda. Tem comentaristas que dizem que esses 120 mil aqui são referência às crianças de Nínive. Porque as crianças não conseguiriam discernir a mão direita da esquerda, as crianças pequenas. Aí eles dizem que Nínive tinha muito mais pessoas do que 120 mil, porque era a maior cidade do mundo. É provável que isso possa ser possível, sim. Mas seja como for, o ponto de tudo isso aqui, dessa referência, é que ela é uma forma misericordiosa de Deus olhar para Nínive. Às vezes nós zombamos das desgraças dos nossos inimigos. Mas a verdadeira compaixão significa que a tristeza da condição deles deveria nos deixar tristes também. É isso que Deus faz, é isso que Jonas não faz. Deus diz a Jonas: eu estou chorando por essa cidade. Por que você não está? Você é meu profeta, por que não tem a mesma compaixão que eu? E aqui eu quero te lembrar de Jesus. Jonas não chorou pela cidade, mas o verdadeiro profeta chorou. Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os que são do seu próprio ninho, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Na cruz, Jesus também diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está desculpando eles do pecado, não. Jesus está mostrando que eles estão perdidos.
incapazes de ver o que estão fazendo, entender o que estão fazendo. Aqui está um coração compassivo, perfeito em amor. Esse é o Deus que chora, o Deus de Jonas 4, em forma humana. Mas Jesus também é muito maior do que isso. Ele é muito mais do que um profeta, não é? Jesus não só chorou por nós, ele também morreu por nós. Jesus saiu da cidade não para testemunhar a condenação da cidade, mas para morrer e alcançar a nossa salvação. E quando estava pendurado no madeiro, sofreu a pior de todas as dores, a separação de Deus, e de todo amor, de toda graça, de toda comunhão. Sofreu o salário do pecado, a esmagadora ira injusta, e Ele fez tudo isso por nós. Com o coração comovido, movido por sua grande compaixão, quando o cálice foi apresentado a ele, e ele teve a chance de dizer não e fugir, ele não fez como Jonas. Ele diz: eu sei exatamente o que eu vou passar lá, mas eu vou assim mesmo. Mestre, os seus discípulos estão dormindo no jardim do Getsêmani, eu vou assim mesmo. O que mais você poderia querer? É para Cristo que todo o livro de Jonas nos impulsiona, e é esse Cristo que quebra o Jonas do nosso coração e nos faz filhos misericordiosos. No livro de Jonas é Deus quem tem a primeira e a última palavra. O propósito do livro é nos mostrar que a graça e a misericórdia de Deus são mais profundas do que costumamos pensar. O propósito é nos ensinar que Deus ama pecadores e nos chama, como Jonas, para sermos embaixadores da compaixão de Deus para todo o mundo. Você vai ser como Deus ou você vai ser como Jonas? Aplicação número 5. Mude o seu conceito de Deus e chegue para perto dele. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deixa eu repetir para você entender. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O texto de Miqueias, que lemos na confissão de pecados, diz que Deus tem prazer na misericórdia. Mude seu conceito de Deus e chegue perto dele. Aplicação número 6. Pode ser que você está ouvindo tudo isso e você está enfrentando muita amargura em seu coração com alguém que te fez sofrer ou que foi injusto com você. Pode ser o seu marido, sua esposa, um irmão da igreja, seu pai, um colega de trabalho, seja lá quem for. Você até tenta ser indiferente. Você diz assim: eu não ligo para aquela pessoa. Mas você sabe que não é assim. A amargura é como ódio congelado, que vai dando pontadas no nosso coração e corroendo, queimando por dentro. Eu quero que você entenda a que ponto a ira e a amargura podem te levar. Elas podem te levar a ponto de você achar que Deus não é justo quando Ele abençoa aquela pessoa. Ou quando Ele é gracioso. Ou quando Ele é bondoso com o seu inimigo. Não é exatamente isso que Deus fez com Jonas? E isso é muito perigoso. A mágoa pode te levar a duvidar do caráter de Deus ou te fazer ficar chateado por Deus ser quem Ele diz ser. Um Deus que faz misericórdia com 1000 gerações. Portanto, hoje mesmo, contemplando a cruz de Cristo, você pode se chegar para perto do Senhor e perdoar os assírios.
por todo o mal e dor que eles causaram em sua vida. Com o Evangelho você tem poder para perdoar quem te fez mal, seja lá quem for, e viver livre dessa amargura. Deus é quem conduz a sua história, eu estou certo disso, mas eu estou certo também que a Bíblia diz que você não deve alimentar nenhuma mágoa no seu coração e nem dizer que a sua vida não vale a pena em vista do mal que sofreu. Olhe para Cristo e pela força dele, saiba, você pode fazer. Não deixe com que a amargura do seu coração distorça a visão de quem Deus realmente é. Aplicação número 7 e última. Eu amo ser pastor. Essa não é a aplicação, é só o início. Dá uma trabalheira absurda, mas é bom demais. Muitas vezes a gente não tem ideia do que vai fazer. Vocês pensam que tem, né? Vocês pensam que é 100% das vezes. Não, ele tem um portfólio com cada resposta. Não, às vezes a gente não tem ideia do que vai fazer, mas é um grande privilégio. E uma pequena parte desse privilégio é viver momentos singelos, mas tão especiais como eu vivi no domingo passado. A Elisa, essa aqui, chegou para mim e disse assim, tio Jonatas, você está falando lá em Jonas sobre umas coisas, mas você não respondeu uma pergunta. Ou pelo menos, eu não me atentei. Qual é a pergunta, Elisa? Fiquei curioso, né? E ela disse assim, a pergunta é, como Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Essa é a questão central de toda a Bíblia. Como Deus justo, como um Deus justo pode ser misericordioso e perdoar aqueles que merecem o castigo e continuar sendo justo? Como Ele pode deixar o mal impune, fazer bem a você, pecador, e continuar sendo justo? Jonas duelava com essa questão também. Só que Jonas esquece da parte essencial do caráter de Deus descrito em Êxodo 34, porque ali Deus diz a Moisés, eis toda a minha bondade, eu sou infinitamente amoroso e perdoador, e sou infinitamente justo e nunca deixo o pecado ficar impune. Mas como harmonizar essas duas coisas? Como ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Essa é a grande questão. E a mesma resposta que eu dei para Elisa é a resposta que eu vou dar para vocês. Moisés viu apenas as costas da bondade de Deus. Ninguém conseguiu ver perfeitamente a resposta no Antigo Testamento, mas nós vemos a cruz e nós a vemos de frente. Porque na cruz, Deus julgou o pecado de forma brutal e completa, esmagando Jesus. Ou seja, Ele foi infinitamente justo ali. Jesus foi erguido para que toda a criação, para que homens, anjos e demônios vejam que Deus é justo e pune o pecado. Deus é justo e faz justiça em todos os seus atos. Mas ali também nós vemos um Cristo inocente, tomando a culpa sobre si, uma culpa que não era sua. Para que não haja mais condenação para todos aqueles que estão nele. Para que Deus receba pecadores. Para que Deus possa ser compassivo com gente como nós. Na cruz, a justiça e o amor de Deus cooperaram perfeitamente e brilharam de forma magistral. E é só pela cruz de Cristo que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. É somente esse evangelho que rasga o nosso coração de Jonas e nos transforma. É somente esse evangelho que rasga o Jonas que você tem no seu coração
e te transforma. Amém. Você acha que a nossa série acabou? Não acabou. Só acaba semana que vem. Ué, pastor? Qual o texto que a gente vai ler? Não tem mais, acabou o livro. É, eu sei. Mas dessa vez a gente vai lá para o Novo Testamento. E vamos ver o paralelo da história de Jonas em uma história lá do Novo Testamento. E eu não vou dar mais nenhuma informação. Você vai precisar voltar semana que vem para você saber. Mas deixa eu concluir o livro de Jonas e esse sermão com a seguinte pergunta: quem contou essa história? Só pode ter sido Jonas, né? E por que ele contou? Porque ele foi silenciado e mudado pelo que Deus disse a ele. O mais provável é que o coração de Jonas compreendeu a graça de Deus, que ele se arrependeu, voltou a Jerusalém e escreveu o livro para que cada leitor, inclusive os seus compatriotas, pudesse responder à pergunta de Deus. E isso é prova da transformação de Jonas. Pois qual é o homem que se passaria por vilão na história toda? Escrita por ele mesmo. Qual é o homem que deixaria o mundo ver quão imensamente tolo ele era? Apenas um homem que compreendeu profundamente a graça de Deus. Um homem que tinha certeza que era ao mesmo tempo completamente pecador e completamente aceito por Deus. Alguém que encontrou no Evangelho da Graça o poder e uma vida transformada. E as boas novas para você se isso pode mudar Jonas, pode mudar você também. Como Jonas respondeu à pergunta final do livro? Não tem resposta. Parece que tem uma página faltando, né? Mas na verdade, esse recurso literário ele foi utilizado para que você e eu, ao lermos esse livro, sejamos incomodados com a falta de um epílogo, porque assim nós é que devemos responder a Deus aqui. É como se Deus atirasse uma pergunta flecha em Jonas. E aí Jonas abaixasse. E aí a flecha vem em nossa direção. O texto nos convida a escrever o nosso próprio parágrafo final, porque Deus quer que apliquemos tudo isso às nossas vidas. Então a pergunta agora é nossa, a pergunta é minha, a pergunta é sua. Porque você é como Jonas e eu também sou. E a questão agora é: como você responderá? Você aceita o fato de que Deus pode perdoar quem Ele quiser? Que Ele pode amar o seu inimigo? Ele amou você. Você se unirá a Deus com um coração compassivo para os outros? Ou você vai continuar egoísta e amargo? Essencialmente, a pergunta é: você será como Deus? Ou você será como Jonas? Vamos orar. Dá-nos um coração igual ao teu. É o que te pedimos, Senhor. Queremos ser como o Senhor. Quebra o egoísmo do nosso coração e nos faz contemplar a graça e a glória da cruz de Cristo. Sejamos filhos misericordiosos e compassivos, como é o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.